Antes de começar a compartilhar de hoje, eu acho que é legítimo uma reflexão, uma coisa que me incomodou essa semana. Primeiro que foi muito triste a morte do Boechat, né? Muito triste. Quem gostava do Boechat, diga ok? Ok, um cara legal, um cara bacana. O que me incomodou muito foi a reação de alguns irmãos ditos cristãos, ditos evangélicos, a partir da morte do Ricardo Boechat. Eu queria pontuar isso porque é meio assustador. A gente fala tanto, claro que alguns irmãos daqui, alguns irmãos fora daqui, mas vale pontuar algumas coisas antes de a gente entrar na ministração de hoje, fazer esse recorte aqui. Primeiro dizer que a salvação de qualquer pessoa não é pela nossa aprovação. Então não é a gente, depois que eu descobri, não sei você, mas depois que eu descobri que eu não sou porteiro do céu, me aliviou muito a minha carga. Eu não preciso definir quem vai entrar no céu e quem não vai. Olha que delícia. Aí pronto. É uma questão pessoal, a gente ajuda quem quer ajuda. Então, saber, porque a crítica foi o seguinte, deixa eu te pontuar. Ricardo Boechat é um dito ateu. Só que é muito gente boa. Estou errado que você gostaria de participar de um churrasco com o Boechat? Seria mais legal um churrasco com o Boechat do que com muita gente que está aqui. Estou errado? Verdade. Mas é um ateu convicto e confesso. E aí esse tipo de coisa causa um bug na cabeça do religioso. Porque como assim ele é mais legal do que algumas pessoas que estão indo para o céu? Deixa eu voltar à fita. Eu acabei de falar que dizer se ele foi ou não foi para o céu não é um problema nosso. A delícia é saber que isso é um problema só dele, não é um problema nosso. Então, a primeira coisa que a gente tem que construir junto é o seguinte: sendo a salvação pessoal, a gente não fica legislando se ele foi ou se ele não foi salvo. Amém por isso. Segunda loucura da semana. Alguns seguidores, não foi ele, o Silas Malafaia não falou nada, mas alguns seguidores do Silas Malafaia disse que o helicóptero caiu porque tocou no ungido do Senhor. Que eles tiveram uma briga, Boechat e Silas Malafaia. Então o avião do Malafaia, o helicóptero caiu porque é punição de Deus, porque o Malafaia botou a mão no ungido do Senhor. Ah, Ricardo, eu falei o quê? Vocês entenderam, né? E aí, estava conversando com meu pai agora, eu fiquei repensando naquela passagem de Jesus, quando Jesus passa com os discípulos numa cidade, e a cidade não quis receber Jesus. E aí os discípulos chegam empolgados e falam assim: Jesus, quer que a gente ore para descer fogo e consumir essa cidade? Jesus, você quer que a gente ore para o helicóptero dele cair? Qual foi a resposta de Jesus na Bíblia, irmãos? Irmãos, vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Vocês servem a quem, irmãos? Quer dizer que o cara não é crente, você quer que ele morra, é isso? Ele xingou o ungido do Senhor, e você quer que ele morra? Que espírito você segue quem? Quem é o seu Senhor? E a mais assustadora de todas é que de fato causou um problema, um desconforto entre alguns irmãos. Porque a questão é a seguinte: olha só as afirmações que muitos fizeram. Ele, Boechat, era mais cristão que muito cristão. Quem aqui ouviu isso na internet? Diga ok. E aí faz chargezinha do Boechat entrando no céu. Eu não estou dizendo se ele está ou não está, irmãos. Eu estou dizendo que basear a salvação, porque ele é melhor do que muitos que estão aqui, não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Deixa eu repetir. Boas atitudes ou más atitudes não tem absolutamente nada a ver com salvação. Eu sei que te incomoda, mas é o que a Bíblia fala, irmãos. A Bíblia diz que não tem nada que você faça para ser salvo,
nada que você faça para ir para o inferno. A questão não é do que você faz, a questão é do que você crê. Então é assustador que alguns crentes cristãos tenham dificuldade de digerir que alguém que está indo para o céu é moralmente inferior a alguém que não acredita em Deus. Por quê? Porque ainda não entendeu que o evangelho não é moralismo, o evangelho não são atitudes, o evangelho é fé, evangelho naquilo que eu creio. Amém, irmãos? Se eu realmente creio, é evidente que as minhas atitudes vão mudando. Quem aqui está sendo transformado pelo poder do evangelho, diga amém. Logo, logo, se você é pior que o Boechat e crê, logo, logo você passa ele, moralmente falando. Se ele não creu, ele não está bem. Se ele creu, ele está bem, mas isso não é um assunto nosso. Mas nessa escala moral, você pode estar atrás dele, mas está salvo. Ele pode estar à frente de você na escala moral e está indo para o inferno. Amém, irmãos? Isso é o evangelho, e o evangelho nos incomoda, porque o evangelho tira da gente a nossa salvação, a responsabilidade da nossa salvação, e coloca no Senhor Jesus. Não tem nada a ver com o que você fez ou faz, tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus fez. Isso é uma delícia, irmãos. Amém? Esse é o recorte da semana. Amém. Toda segunda-feira a gente tem a segunda de primeira. Acabei de inventar esse nome também. A primeira segunda-feira do mês são os homens. Cadê os homens? Diga amém. A segunda segunda-feira do mês são dos olhos cinza. Não digam amém. Quem não veio não tem que saber quem veio. Apesar de achar que muita gente que devia estar aqui não veio. Mas não tem problema. E amanhã o tema é sob nova direção. Amanhã a conversa é com os profissionais, com os empresários. E hoje a gente vai tratar sobre isso. Eu queria começar com uma afirmação do Antônio Carlos Costa. Ele diz assim: o crente, nós, a gente tem que ter consciência de que Deus levantou a gente na história para representar para as pessoas da nossa geração o que Jesus Cristo foi nos dias da sua encarnação. Aquilo que Jesus representou para a humanidade lá atrás é aquilo que Deus nos levanta para ser hoje. Isso significa que nós somos chamados, portanto, para oferecer os nossos corpos a Deus, a fim de que através deles, dos nossos corpos, Cristo abrace, toque, ouça e traga libertação à humanidade. Isso é uma delícia que eu falei, presta atenção, olha que bruto que é. Eu estou dizendo que o que Jesus significou na época da sua encarnação, quando Jesus esteve aqui fisicamente na terra, é exatamente o que nós temos que significar hoje na sociedade. E nós seremos o abraço que Jesus levaria, nós seremos o sorriso que Jesus levaria, e nós levaremos a libertação para as pessoas que chegarem perto da gente. Sendo verdade isso, qual é o problema? É que as igrejas, elas têm a tendência de formar gente que atenda às próprias demandas da igreja. Então eu ajudo você a estudar música para você tocar no louvor. Eu te ensino a mexer na mesa de som, técnico de som, para você ser da nossa técnico de som. E aí eu te ensino a trabalhar com crianças, para você mexer com as nossas crianças. É sempre a igreja forma gente para atender ela mesma. Os próprios programas litúrgicos, os eventos, tudo dentro da igreja, porque a igreja, em muitas igrejas, aqui não acontece isso, mas em muitas igrejas, ela vive em si mesmada, ela vive para atender ela mesma. Nesse contexto,
Quando eu digo para você que você vai exercer a sua vida cristã aqui dentro, o que a gente não diz, mas muitas igrejas dizem, passa a ideia para você, a impressão para você, de que a sua missão vai começar quando você for pastor em tempo integral. Seja quando você pegar o meu lugar aqui, seja quando você formar e montar uma igreja para você, eu dou a impressão para você de que a sua missão vai começar quando você virar um pastor integral, um tempo integral na instituição. E aí você tem na mente que você vai então virar um chefe, o dono de uma igreja, e aí o que você vai fazer? Você vai fazer essa igreja que você for pastor crescer. E aí você vai ensinar as pessoas a atender você dentro dessa igreja, e aí cria uma retroalimentação. E aí você vai trazer para essa igreja pessoas convertidas. E você vai lá no mundo, vai caçar alguém que você conseguir caçar lá, para trazer para cá. Para quê? Para que ela sirva, para que ela seja o porteiro, o músico, o tesoureiro, o mesamen, tudo que você quiser imaginar. E assim a igreja vai aumentando a sua malha de atendimento, de serviço. E o objetivo da gente ser uma igreja cada vez maior, segundo essas igrejas, é atender o mundo ou é atender a igreja? Vocês entenderam a pergunta? É muito difícil. Essa igreja vai crescendo, a gente vai trazendo gente de fora para dentro e vai, entre aspas, convertendo esses caras e vai fazendo esses caras trabalhar dentro do contexto para que essa igreja muito grande atenda a igreja mesmo. A gente continua crescendo assim como igreja. E aí, essa não é a visão do evangelho. Aliás, isso não tem nada a ver com o evangelho. Essa é uma visão evangelística proselitista. Você faz com que as pessoas mudem de religião. O que adianta uma pessoa que não crê que era espírita, agora não crê e está com a gente? Qual a diferença? Vocês estão dormindo, irmãos, vamos junto que a gente vai acordar. Eu ganhei esse tênis de aniversário aqui, então eu estou animado, estou pulando. É para correr que eu fiz. Olha só. O que adianta você mudar de religião se você continua não crendo? O que adianta levar a mensagem para as pessoas que se elas estiverem no nosso meio, elas estão bem, sendo que elas não estão bem? O que adianta você só fazer ela parar de ir no sábado e começa a vir no domingo? Você parar de fazer ela ir no centro, agora ela vem na nossa igreja. Antigamente ela rezava tantos não sei o quê, e agora ela canta um monte de música como reza. Se não houve transformação de coração, a pessoa só mudou de religião. E isso não tem nada a ver com o evangélico, porque você ainda tem a ideia de que nem todo evangélico é salvo, mas todo salvo é evangélico. Foi errado que você pensa isso? Você pensa isso, irmão, seja honesto. Você fala assim, nem todo mundo que está aqui está salvo. Mas se tem uma galera que é salva, necessariamente esses caras são evangélicos. Só que isso não tem nada, não encontra nenhuma referência na Bíblia. E aí a gente passou a acreditar que a nossa experiência espiritual ela é mais legítima, que ela é mais madura, e a gente dá a entender que a experiência passa necessariamente por aqui. Eu fiz essa reflexão há um tempo atrás, eu vou dar uma acelerada por causa do tempo. Imagina que eu te conte que lá naquele Ralph que tem perto da associação, tem um grupo de skatistas que se reúnem todas as tardes, leem a Bíblia junto, oram, se emocionam. Outros skatistas estão chegando lá e estão ouvindo o evangelho lá sentado em cima do seu skate, estão abandonando a sua maconha, estão abandonando o Corinthians, estão abandonando tudo que não presta. E aí, irmão, o que... Tô brincando, só para quebrar o gelo. Eu sou Corinthians, mano, eu sou Corinthians. O que passa na sua cabeça? Você fala assim, que legal esse movimento que está tendo lá nos skatistas. Um dia eles vão amadurecer e vão se reunir aqui com a gente. Infelizmente a gente pensa assim, ao invés de fomentar, dar força, chegar perto,
para que o negócio que está acontecendo lá continue acontecendo lá. O que a gente traz para cá geralmente para. O que eu estou te levando a pensar é que o Espírito Santo vai causando confusão e a gente sai correndo atrás tentando organizar. O Espírito Santo vai transformando uma galera doida, esquisita, e a gente fica correndo atrás tentando trazer esse cara, tentando formatar o cara, tentando arrumar a confusão que o Espírito Santo quer fazer. A gente quer deixar todo mundo igual, e isso é uma traição ao Evangelho. O que eu estou dizendo para você é que a maior delícia que deveria ser entre nós é gente diferente andando junto. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? O mais legal não é gente igual junto. O mais legal é gente diferente junto. Porque só o Evangelho consegue botar o Francis para andar com... Se bem que o Francis e o Regis é tudo a mesma panela. Tudo fresquinho, tudo delicadinho. Os mais... Bota o Clidão, que é bruto. O Clidão é bruto. O Clidão é Corinthians, não é Corinthians? Não é, isso. Bota o Clidão com o Francis, não tem nada a ver. Mas a igreja é um ambiente para que isso aconteça. Tem uma frase do Ed René, ele fala assim que a igreja não é o lugar em que se encontram os iguais. A igreja é o lugar que se reconciliam os diferentes. Irmãos, a gente está numa fase, essa semana... Estou meio revoltado, porque alguns irmãos vêm assim, parece que não entenderam. É por isso que eu estou falando de novo, o Evangelho de novo. A gente vai pontuar o Evangelho de novo, vai pregar, pastor Eros, novo nascimento de novo. Amém? Porque, irmãos, parece que o negócio não cai. Parece que tem um livro antigo que dizia que o cara perdeu o céu por 30 centímetros, que é a distância do cérebro para o coração. Isso é poético. Mas a questão é a seguinte, o cara ainda acha que a igreja é mais um assunto na vida dele. Ele é assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha igreja. Está entendendo que enquanto você encara assim, é facinho de você simplesmente abandonar isso que você diz que é mais um assunto da sua vida. O Evangelho necessariamente é o óculos, é puro. É através dele que você vai ler toda a sua vida. Diga amém, irmãos. O Evangelho é uma mudança de mente. Eu pensava assim, eu namorava assim, eu tinha filhos assim, eu fazia negócios assim, e agora que eu conheço o Evangelho e fui transformado, a minha mente mudou. E o meu jeito de encontrar com as pessoas é diferente, de falar é diferente, a minha personalidade continua a mesma, mas o meu caráter mudou. Diga amém, irmãos. Se não há essa transformação, não há Evangelho. É só mudança de religião. O que eu estou introduzindo com tudo isso? Qual é a nossa missão? O que Jesus nos chamou para fazer como igreja? Se eu tivesse que pedir para você, se eu pedisse para você definir o que é igreja, só usando a Bíblia, o que você falaria para mim? Te desafio a mandar um e-mail para mim. lucas@evangelhosimples.com.br. Me mande um e-mail dizendo, justificando a nossa reunião, só usando a Bíblia. Faça isso. Não agora, faça isso. Vou ficar esperando quantos e-mails eu vou receber essa semana. Abra a Bíblia em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Depois da criação, né? Deus criou todas as coisas, criou o homem. Quem não achou, cola no telão aí. Deus os abençoou e lhes disse, Deus disse a Adão e Eva lá no jardim perfeito que Deus criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. 29. Disse Deus,
Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para você. Depois você lê o resto todo. Jesus chega para Adão e Eva e diz assim: irmãos não, né? Filhos, filhos Adão e Eva, agora eu criei vocês. Tá vendo isso aqui, esse negócio aqui? Eu chamo de mundo, eu chamo de terra, tá vendo? Ok. Eu quero que vocês se multipliquem. Graças a Deus por isso, irmãos. Amém. Quero que vocês se multipliquem e vocês construam um quadradinho de pedras. Eu vou chamar de igreja. E aí vocês encham essa igreja. É isso que o texto falou? Vai, multiplica e enche a terra. Espalha essa parada aí. Enche, criem filhos, façam filhos, criem filhos. Encha o mundo de gente que mostre como o mundo deve ser, tendo o Criador como Senhor. Galera, é continuidade geracional. Aliás, para vocês também, a responsabilidade que nós temos com nossos filhos. Qual é? O primeiro ministério em casa. Primeiro ovelhinha sua são seus filhos. O seu projeto é enviar seu filho. Para onde? Para dentro da igreja, é isso? Eu vou formar meu filho e vou jogar ele lá dentro do Evangelho Simples. Para ele virar lá o missionário, é isso? O porteiro, o cara do louvor. Pega seu filho, ensine seu filho e lance o seu filho no mundo, para que o seu filho mostre para as pessoas o que é ser gente que tem Jesus como Senhor. Amém, irmãos? Amém mesmo, irmãos? Então essa é o projeto de Deus. Existe um projeto macro de Deus, um projeto power de Deus, que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver comigo, mas que Deus nos usa no projeto dele. Deus não tem um projeto para a sua vida, Deus tem você para o projeto dele. Deixa eu repetir isso que você ouviu muito. Música de fundo: Deus tem um projeto para a sua vida. Não tem. Não tem, irmãos. Deus tem você para o projeto dele. Amém, irmãos? Cadê o Gessé? Amém, irmãos? Abre Efésios 1:9. Na minha versão diz assim, Efésios 1:9. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. O projeto macro que Deus está estabelecendo é o reinado de Jesus na terra. E quando a gente é um agente de Jesus para estabelecer o reino de Deus na terra, nós estamos absolutamente engajados no projeto que Deus está fazendo na terra. Diga amém. Diga amém se você entendeu isso. Áureo, entendeu? Amém. E é por isso que Jesus ensinou a gente a orar como? Pai, qual o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Vocês estão com vergonha, irmãos? Se eu puxar um salve rainha aqui, vai? Presta atenção. Seja feita a sua vontade, na igreja como é no céu. Não. Seja feita a sua vontade, na terra como é no céu. O mundo não sabe qual é a vontade de Deus, mas a igreja sabe qual é a vontade de Deus, que é estabelecer o reino de Jesus aqui na terra. Se não sabe, deveria saber. Então, imbuídos disso, irmãos, imbuídos dessa verdade, o evangelho, então, não é um projeto de igreja, o evangelho é um projeto de sociedade. O evangelho não é um jeitão diferente de fazer igreja. O evangelho é um monte de gente que pensa como Jesus pensa, que age como Jesus age, que reage como Jesus age. Quando a gente fala de evangelho, a gente não está falando de aglutinar essa galera. Quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de explodir essa galera. Então a gente se reúne aqui, é consolado, é exortado,
é ensinado durante 2 horas para viver durante 7 dias lá com o nosso patrão, com o nosso funcionário, com nossa família. A gente não quer, irmãos, pessoas dispostas a compartilhar 2 horas, viver 2 horas do Evangelho. O que a gente quer é estimular você a ser o Cristo que as pessoas precisam que você seja. O Evangelho não fala de uma igreja melhor, o Evangelho fala de um mundo melhor. E aí a reflexão é: será que a sua vida, sua família, sua profissão, a sua empresa estão alinhados com o projeto de Deus? Ou será que você está querendo estabelecer o seu projeto, o seu reino na sua vida e tenta se servir do poder de Deus? Você quer humildemente se render ao projeto de Deus e ser usado no projeto dele? Ou você está estabelecendo o seu próprio projeto e chega para Deus e fala: Deus, abençoa o meu projeto. Deus, você está demorando para abençoar o meu projeto. Deus, o meu projeto é tão bom como você ainda não entendeu que o mundo não pode viver sem o meu projeto. E aí você vai, faz campanhas e faz correntes para que Deus abençoe o seu projeto, ao invés de se render e entender qual é o projeto de Deus no mundo. Não é o projeto de Deus para a sua vida, a gente já superou isso. Eu estou falando do projeto de Deus no mundo, porque eu sou agente do projeto de Deus, daquilo que Ele está fazendo, porque eu já abri mão da minha vida, eu já abri mão dos meus projetos, que eu quero fazer os projetos de Deus. Eu sei os planos que eu tenho sobre vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, diz o Senhor. Eu é que sei. Então para de achar que o projeto seu é melhor. Para de achar que, cara, não vai funcionar. Aliás, a experiência está mostrando que não vai funcionar e que não tem funcionado. Eu não estou falando, quando eu pergunto para você se a sua vida, a sua família, a sua profissão, o seu trabalho e sua empresa, se elas estão alinhadas com o projeto de Deus, eu não estou falando de canalice, de pecado, porque eu estou levando em conta, imaginando que você já abandonou a propina faz tempo. Eu estou levando em conta que você já parou de sonegar imposto faz tempo. Eu estou imaginando que você parou de vender sem nota faz tempo. Então, quando eu falo para você, se sua vida está alinhada com o projeto de Deus, eu não estou falando de gatonete. E faz tempo que você desligou a minha, irmãos? Ouvi um miado aí. Eu estou falando dessa questão macro do projeto de Deus e o quanto nós somos agentes de Deus. Irmão, vida alinhada a partir dos pecados, isso já passou, isso já superamos. Qual é a situação evangélica atual? A gente está falando de coisa séria aqui, irmãos. A gente está compartilhando aqui o suprassumo do evangelho. Eu estou dizendo para você de uma maturidade em Cristo. Eu estou falando de você de uma nova visão, ou melhor, eu estou dizendo da visão do Evangelho que deve estar na nossa mente. Só que o que a igreja evangélica está fazendo? A igreja dita evangélica está discutindo se pode ou não pode tatuagem. Se tatuagem de Jesus pode, mas tatuagem de dragão não pode. A igreja evangélica está discutindo divórcio, quando pode, quando não pode. Se casou de novo, não pode. Mas a minha primeira esposa ainda não casou, então ainda não pode. Mas agora ela casou, agora eu posso. Está discutindo calvinismo. E está fazendo corrente para conquistar o favor de Deus. E está ungindo o instrumento musical com óleo. E está, isso existe, urinando nos 4 cantos da cidade, porque o leão demarca território. É para chorar, irmãos, não é para rir, não. Está tentando domesticar Deus para Ele ser o meu cão de guarda. E se Ele não me atende na hora que eu quero, eu dou uma gelada em Deus. Irmãos, essa semana, conversando com o casal, ele não disse isso, mas ele disse isso. Deus está demorando. E aí eu resolvi deixar ele um pouco
na geladeira. Deixa ele lá. Sabe aquele negócio de pegar o santo e enfiar no copo de... Como é que chama aquilo? Pega o Santo Antônio, põe de ponta cabeça no copo, até ele me dar um marido. Não é, as irmãs? Quem é que fez isso, confessa. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Põe no freezer, já vi gente pondo no freezer. Eu vou dar uma gelada em Deus, porque está demorando. Cara, você não está entendendo com o que você está lidando. Você está lidando com o Criador, Power do universo. Criou todas as coisas, o céu, as estrelas incontáveis. Criou o seu olho. Você vai brincar com ele, irmão. Você vai dar um gelinho nele. Isso você faz com a sua namorada. Você não liga para ver se ela sente falta. Mas com Deus não funciona, irmãos. Não tem como blefar com Deus, entendeu? Faço o charme que eu não quero para ver se ele quer e eu pareço. Não tem isso, irmão. O que a gente vê na igreja evangélica? Pessoas querendo melhorar de vida, querendo resolver o casamento, resolver o filho drogado. Estão criando uma santosfera, nós e eles, né? Nós somos bons, eles são ruins. E aí acaba bugando, sinônimo para bugar. Dá um pau, o cara não consegue conceber quando aparece um boechat, um ateu gente boa que parece mais salvo que o xarope do meu hippie. Buga a cabeça do cara. Quando o cara criou a santosfera, nós somos os melhores e quem não está aqui é ruim, aparece um cara lá que é melhor do que os nossos. Você não entende, irmãos. Por quê? Porque você está a mente velha, a mente ainda mundana, carnal e diabólica. Porque na real, essas pessoas ainda não entenderam que o evangelho não é sobre padrões imorais. Ainda não entenderam que o evangelho é baseado no constrangimento da graça. Você olha para você e olha para um boechat. E você fala assim, cara, eu não sou tão bom quanto ele. E aí Jesus fala assim, vem. Não, você não entendeu, manda ele primeiro. Eu falei assim, eu já chamei ele, não quer vir. Estou chamando você. Não, mas é uma fila. Não é fila, irmão. Vem, do jeito que você está. Não, mas eu não estou pronto. Vem. Não, mas você não sabe o que está doendo. Vem. O evangelho vem do jeito que você está. E a melhor notícia de todas é que ele vai transformar o nosso coração. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Isso é a introdução. Para dizer o que é. Nós tiramos os príncipes do mundo e escravizamos eles para eles servirem aqui no palácio. Eu tiro o melhor músico. Tem o meu professor de guitarra, não vou falar o nome dele, é Luizinho. Toca muito. E eu já me peguei tentando pregar para ele tocar com a gente aqui. Não tinha nada a ver com ele. Depois eu repensei, ok? Me arrependi, pedi perdão para Deus. Mas aqui a nossa tendência é pegar o cara bom e traz para escravizar ele aqui, que é o jeito de manipular a sociedade. Gente forte vem e estabelece a sua cultura. Isso que a gente faz. Quando, na verdade, a gente precisa capacitar esses caras como sacerdotes do Deus Altíssimo a estabelecerem o reino em lugares em que nós jamais iríamos. Constrói comigo aqui, irmãos. Eu não estou dizendo que isso aqui é legítimo, isso aqui é uma delícia. Eu já vi muita gente naufragar na fé por não ter ambientes como esse. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente for e ganhar um príncipe lá do mundo, um príncipe, um cara talentoso, ao invés de deixar ele escravizado aqui dentro, vamos deixar ele lá e vamos colar nele lá e vamos capacitar lá a ele ser agente do reino de Deus lá, porque ele vai chegar em lugares que nós nunca chegaríamos. Vamos combinar que a gente vai fazer isso junto? O método a gente vai discutir depois. Qual testemunho é mais forte? O empresário que largou tudo e agora é porteiro da igreja, ou do empresário que está transformando o futuro dos filhos dos funcionários? Qual é mais forte? É o médico que largou a profissão e agora é pastor em tempo integral?
Ou é o médico que, porque está lá empenhando a sua vida, a sua experiência, está levando Jesus com ele, está orando com os pacientes. Quando a ciência para, ele começa a orar junto com o paciente e os pacientes são curados. Qual é o testemunho maior, irmãos? Vamos tirar esse cara de lá e trazer para cá, para ele mexer na mesa de som? Vamos tirar esse cara para cá e vamos dar igreja para ele. Como igreja, tem um perfil de sociedade que chega, mas tem uma galera que não gosta de igreja. Aliás, se a gente for honesto, quem aqui não suportava a igreja antes de crer? Diga amém. O testemunho mais forte não é o empresário que fechou a empresa. Isso pode acontecer, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas para mim o testemunho mais forte é o empresário que, pela consciência do evangelho, começou a mudar a realidade e tratar os funcionários com dignidade, e começou inclusive a pensar na família dos funcionários, e começa a pagar a faculdade para os filhos dos funcionários, para que eles um dia perguntem: ô fulano, por que é que você está fazendo isso? Porque missão é toda ação que exige explicação. Por que você está fazendo isso comigo? Eu não mereço. Deixa eu explicar para você. Jesus, delícia, morreu por mim, transformou minha vida, me deu uma nova consciência e me fez entender que dinheiro está no lugar de dinheiro, não no lugar de Deus. E então, com dinheiro no lugar de dinheiro, eu posso pegar o dinheiro que Deus me deu com um propósito, não para eu curtir só, e eu posso aplicar na sua vida para que você seja alguém diferente do que você é. Abre a mente, irmãos. O evangelho vem assim, ó, abre a cabeça da gente aqui, em nome de Jesus. Marcos 5,18. Marcos 5,18. Diz assim. Ó, só para encurtar a história, Jesus curou um endemoniado. Um cara que ninguém conseguia segurar o cara, endemoniado, capetão. Jesus foi lá e curou o cara. 5,18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. 20. Então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus podia ter levado esse cara como um troféu do seu poder, mas ao invés de levar ele como troféu, Jesus lançou ele como uma flecha. Isso é lindo, irmãos. Presta atenção que eu vou falar de novo, eu vou falar com efeito, você curtir no final. Jesus podia ter levado esse cara com ele como um troféu, um baluarte do seu poder, mas ao invés disso, Jesus lançou ele como flecha. Obrigado. Glória a Deus. Eu estou falando sobre a sua vida ganhar sentido e dar sentido às outras pessoas. Eu não estou falando de salvação. Teoricamente, a gente superou isso. Se você tem problema com salvação, procura a gente vai orar para que o mesmo evangelho que mudou a nossa vida mude a sua também. Mas superado a salvação, eu estou dizendo que muitas vezes você está deprê, está triste, porque você não está encontrando sentido na sua vida. Por quê? Porque ainda você não entendeu que o evangelho é muito mais do que isso que você está vivendo. Eu estou dizendo para você que quando você entende isso que a gente está falando, de ir e ser, você vai ganhar sentido à sua vida e você vai dar sentido aos seus funcionários, aos seus colegas de trabalho e etc. Agora, isso necessariamente é uma atitude intencional. Então eu não sei você, irmão, mas eu, o tempo todo, eu estou tomando café, não, café eu não tomo, estou tomando uma Coca-Cola. E a menina que vem me servir a Coca-Cola, eu fico pensando na estratégia para acessar. Eu vou no banco, no gerente do banco, negociar a dívida, e aí eu fico pensando qual a estratégia para falar.
E eu fico orando, Senhor, qual é a mensagem que eu vou fazer esse cara entender aqui agora? Tem que ser intencional na hora de ir pelo mundo, tem que ser intencional. Atos 18:1 fala assim, Atos dos Apóstolos 18:1. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com a sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. 3. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Paulo, fazedor de tenda, usou o ofício de fazer tenda e colou num casal que fazia tenda. E quem foram Priscila e Áquila depois? Foram pastores da igreja em Éfeso. Aliás, uma das maiores igrejas do Novo Testamento. Porque enquanto fazia tenda, discipulava. Enquanto vendia carro, discipulava. Enquanto fazia casa, enquanto vendia Coca-Cola, enquanto, o que mais, irmãos? Aproveitar, ser intencional. Enquanto fazia projeto, discipulava. Enquanto fazia transporte, discipulava. Você tem que mudar a sua compreensão a respeito do seu trabalho. Porque é no seu trabalho, irmão, não foi Jesus que te deu o seu trabalho. Você escolheu o seu trabalho. Ele não te obrigou a trabalhar no que você trabalha. Jesus não te obrigou a casar com quem você casou. Você escolheu isso ou não? Alguém aqui foi obrigado a casar? Não? Felipe, não? É que o Felipe tem uma piadinha que ele fala que ele ganhou a Tatiana no jogo de carta. É piada dele. É piada dele. Ninguém foi obrigado e Deus não te obrigou. Não existe alma gêmea, amém, irmãos? Não existe. Porque se existisse alma gêmea, a minha alma gêmea casasse errado, eu também seria obrigado a casar errado e ferrar com a vida de outra pessoa que pegar a alma gêmea da outra pessoa. Não é assim que funciona. Deus me dá a liberdade de escolher e agora a gente tem que honrar as nossas escolhas. Eu não estou dizendo que Jesus não tenha chamados específicos para alguns de largar os seus trabalhos e ir como missionário, pastor. Eu não estou dizendo isso. É muito mais do que isso. Eu acredito com força que isso pode acontecer. Mas essa é a exceção. Essa é a exceção e não a regra. A regra é a gente ressignificar o nosso trabalho. Irmãos, eu vou estourar 8 minutos só, tá? Vou cravar às 8h10 no máximo. Há exatos 1 ano e 3 meses atrás, eu estava refletindo a respeito dos nossos projetos. Nós temos bons projetos ministeriais, e eu estava refletindo sobre como é que eu poderia alavancar financeiramente esses projetos. Então, como é que eu conseguiria fazer ações para que a gente capitalizasse e fizesse acontecer esses projetos. E aí continuei refletindo e falei, não, isso é muito mirim, muito mirim. Isso é bobagem minha. Tem mais do que isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que as pessoas que têm dinheiro criem os seus próprios projetos ministeriais. Interessante. Mas daí eu continuei refletindo no mesmo dia e falei, não, isso ainda é casca. E aí a conclusão final que eu cheguei é, como é que eu faço com que as pessoas que têm dinheiro transformem os seus negócios em projetos ministeriais? Como é que eu faço com que você que é empresário, você transforme a sua empresa de fato em uma organização a serviço de Jesus mesmo? É aquela pergunta que eu vou fazer amanhã para quem vier. Quem é o seu concorrente? Você que tem um serviço, pode ser uma empresa pequena, uma MEI, pode ser você ser um profissional liberal. Quem é o seu concorrente? Pense nisso. Segunda pergunta. Qual é a maior diferença entre a sua empresa e a dele, sendo que você é um homem cristão, uma mulher cristã, temente a Deus? Entenderam a pergunta? Você tem um negócio, você é um profissional, você é um advogado. Qual é a diferença entre você e o seu concorrente, sendo que você é um discípulo de Jesus?
O que te faz diferente? E essa é a questão que a gente vai trabalhar amanhã para aqueles que vierem. Puxa vida, eu tenho muito ainda aqui a falar. Me dá 10 segundos só para ver o que eu corto aqui. Eu vou encerrar por aqui. Você vem amanhã. Você que está nessa... Você que é um profissional liberal, você que é um empresário de sucesso, você que é um empresário à beira da falência, você que é um microempresário, você é um funcionário, você que é gente de negócio, vem aqui porque a gente vai discutir a nossa vida profissional. A gente vai fazer pequenos grupos para quem deu certo ajudar quem deu errado. A gente vai discutir sobre vocação, se você de fato tem uma vocação para o negócio que você está tocando. Será que Deus não te quer fazendo outra coisa? Toda essa discussão de amanhã, tá bom? Então você venha. A gente vai criar alguns conselhos para o empresário ter com alguns irmãos que pode contar para dar uma outra visão a partir do seu negócio. A gente vai fazer umas coisas bem legais aqui. Então você que é um empreendedor, frustrado ou não, bom ou ruim, um profissional. Porque se você é um dentista, viu? Eu pensei em dentista, lembrei do Átila. Você é um dentista, Átila? Você não é um empresário, ou é? Também, né? Você é um empresário dental. Então você venha, pronto. Mas você imagina que ele não fosse. O João é um funcionário, já foi empresário. O João pode ajudar muito em quem está caminhando nessa jornada. Tem uma outra perspectiva. Só para encerrar, para dizer do que eu estou dizendo. Só para você entender do que eu estou falando. Quem aqui já pensou, ainda que rapidinho, pensou e dispensou rápido, sim, pensou e passou, na ideia de ser um missionário? Não responda, pensa só. Teve uns cultos assim que você falou, cara, eu vou. Eu não vou não. Eu vou, não vou. Vou, não vou. Você pensou nessa ideia? Então você pensou, ainda que por pouco tempo, em abrir mão da sua vida. Você falou assim, eu vou abrir a mão da minha vida pelo Evangelho. Você pensou em abrir mão do seu salário, do seu lucro. E aí, para encerrar, e se ao invés de você abandonar tudo, você repartisse o que você tem e você formasse pessoas? Vamos construir juntos isso aqui. E se você, ao invés de vender a sua empresa, você aceitasse uma remuneração menor e trouxesse mais gente para dentro para discipular pessoas enquanto você faz empresa? E se você criasse um projeto, uma cooperativa, para que as pessoas, para dar dignidade para as pessoas? Eu estou ampliando aqui a mente para você, a discussão, para você entender do que a gente está falando. Porque me parece que esse é o jeito de Jesus de fazer. Jesus gastou muito tempo com pouca gente. Jesus não gastou muito tempo com muita gente. Ele gastou muito tempo com pouca gente. Então, por que ao invés de querer ganhar o mundo, por que você não escolhe uma pessoa? Ora, escolhe uma pessoa e traz essa pessoa junto e transforma a vida dessa pessoa e dá dignidade para essa pessoa. E quando você atender o telefone, essa pessoa vai ver como é que um crente de verdade atende telefone. E quando você fechar negócio, ele vai ver como é que um crente de verdade, um discípulo de Jesus, faz negócio. E antes de entrar no cliente, vocês vão orar junto. E você vai repartir com ele o seu. Isso é só uma ideia, não estou dizendo que você vai fazer isso. Você tem uma empresa de cortar árvores. A gente vai orar e Deus vai nos dar discernimento. E você vai trazer um cara, vai mostrar para ele como é que um discípulo faz negócio, como é que paga conta. Eu falei sobre isso. Você vai mudar a realidade desse cara, vai dar dignidade para ele, para os filhos dele, vai ensinar para esse cara um novo ofício, vai investir até que ele não dependa mais de você e possa fazer isso com outras pessoas. Isso é discipulado. Discipulado não é uma listinha de regras, uma listinha de perguntas que você faz para as pessoas. Discipulado é caminhar junto. Só que o problema é que você não está disposto a isso. Você está disposto a compartilhar 2 horas da sua semana, ao invés de compartilhar a sua vida inteira com alguém.
E é dura essa palavra, mas isso é o jeito de Jesus de viver. É trazer gente para dentro do seu santo dos santos, para dentro do lugar que só você acessa. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, falamos de coisas grandes que não estão dentro da nossa possibilidade. Parece muito distante, parece utópico, mas parece que encontra total raiz na palavra de Deus. Do mesmo jeito que Paulo fez, os irmãos fizeram, que Jesus fez, é o desafio que o Senhor tem para a gente. O Senhor tem para a gente esse desafio de abrir mão da nossa segurança, ou de usar das nossas reservas para desenvolver pessoas, usar do nosso talento para desenvolver pessoas, para ajudar pessoas. O Senhor coloca isso no nosso coração. E eu sei que tem muita gente que pode estar apavorado por aquilo que Jesus quer fazer dele. Mas eu peço que o Senhor, do jeito que o Senhor está conduzindo, o Senhor continue conduzindo. Tenho tanta convicção, Jesus, que é isso que o Senhor espera da gente, que eu não posso não compartilhar isso com os irmãos. Tenho tanta certeza que o Senhor quer esse nível de envolvimento da gente, que eu não posso não alertar e não entregar a mensagem para os irmãos. Então, sendo uma verdade, sendo uma realidade, eu te peço para que os irmãos que estão queimando isso no coração, se existe algum irmão assim aqui, que esteja aqui amanhã com a guarda baixa, para a gente, em oração, entender como é que nós podemos colocar os nossos negócios, a nossa empresa, o nosso emprego, colocar ele como uma ferramenta nas suas mãos. Nos ajude nisso, Pai. Eu tenho convicção que é um trabalho longo, que não é nada para acontecer agora, que primeiro a gente vai projetar e depois a gente vai sonhar e a gente vai continuar orando e o Senhor vai possibilitar as coisas acontecerem. Mas eu tenho convicção que o Senhor quer, de fato, transformar a realidade da sociedade que nós temos contato a partir da gente. Isso vai acontecer de forma prática quando a gente permitir que outras pessoas acessem a nossa intimidade, a nossa vida, Pai. Evangelho é isso. Evangelho é envolvimento. E se a gente não quer envolvimento, a gente precisa entender um pouco mais o Evangelho. Nos ajude nisso. Tudo isso que nós estamos projetando, Pai, temos um único objetivo, é a sua glória. Eu te peço que a sua glória seja manifestada entre nós. Transforme o nosso coração e a nossa mente para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.